Bom, gente, boa noite para quem está chegando, muito bem-vindos. Eu já vi aí alguns conhecidos, já vi que tem conhecidos da Licene, porque está dizendo que aqui está chovendo sim, então está em Joinville também. Então, eu quero contar para vocês que essa é a primeira live que a gente está fazendo pelo IEDUC, então, para mim, assim, uma grande emoção, né? E tá aqui com a minha amiga de coração, de época de mestrado, né? A gente se conheceu no mestrado, fizemos mestrado juntas, e depois o doutorado. A Licene teve uma intercorrência durante o doutorado, teve que adiar um pouco o término do doutorado. A intercorrência está com quantos anos? Com 13. Então, a gente está começando, então, começando esse trabalho com o EDUC, né? A nossa proposta é abordar temas contemporâneos de interesse dos educadores, dos pais, dos alunos, né? Coisas, trazer aqui discussões, pessoas interessantes ali. É parceira do IEDU, que vai estar sempre aqui fazendo entrevistas e tal, que a gente vai fazer junto. E hoje vamos começar só nós duas, né? Aproveitando para encerrar aí esse mês de campanha, né? De valorização da vida, para falar um pouquinho disso. Qual a relação disso para a educação? Por que que interessa, né, para nós, educadores, pensarmos isso na educação? Eu sou pedagoga, né, e ali é psicóloga, mas ambas temos como área de atuação a psicologia da educação. Então é aí que a gente se encontra e tem olhares de diferentes pontos de partida, né? A Liciene é vigotskiana, eu sou valoniana, mas somos ambas interacionistas, né? E professoras universitárias, enfim, né? Temos muita coisa em comum e muita coisa diferente. Então, acho que a nossa proposta hoje aqui é ser bastante complementar, né, Li? Uhum. Então, eu queria começar, né, te propondo, né, fazer uma breve apresentação, né, do nosso tema e contando um pouco para os educadores o que, que significa esse termo saúde mental, porque eu percebo que a compreensão que se tem desde a psicologia, que os psicólogos têm, né, do termo saúde mental é bem diferente do que os educadores costumam entender por saúde mental. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, Regina, eu acho que não tem uma definição única de saúde mental, né? Se você pegar vários trabalhos nessa área, você vai ver que cada abordagem vai trazer uma definição. Mas o que tem sido ponto comum na psicologia, em especial daqueles psicólogos que trabalham dentro de uma abordagem mais progressista, vamos dizer assim, né? É se contrapor ou fazer um contraponto, né, à definição da Organização Mundial de Saúde, que até estou aqui com ela para ler bem certinho, né, que define que a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade. E aí o que é interessante a gente, né, como boas vigotskianas e valonianas, né, e enfim, como alguém que tem um olhar mais crítico para a definição de saúde mental, é pensar como essa definição é complexa, né, e como você colocar nessa perspectiva, né, que é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, você já começa a criar aí uma pressão, né, para que a pessoa possa, então, se desempenhar naquilo que ela tem de melhor, de máximo, né? E dentro da psicologia histórico-cultural, e acredito que dentro da psicologia valoniana também, né, a gente vai considerar muito o contexto, né? Que contexto é esse que a gente está vivendo
que nos imprime algo que a gente define como doença, mal-estar, né, desajustamento, ou como saúde, né, bem-estar, qualidade de vida. É justamente esse contexto de, nesse momento, né, exceção, pandemia, mas nós já vínhamos de um contexto bastante turbulento, vamos dizer assim, né? Nós vivemos numa sociedade que é bastante individualista, bastante competitiva, e tudo isso faz com que a gente acabe criando, né, uma forma de ser, de se subjetivar, de se entender muito isolado. E esse é um ponto fundamental quando a gente fala na questão do suicídio, né? O suicídio é um dos pontos para a gente fazer a prevenção, né, e promover a saúde mental, é justamente trabalhar de forma colaborativa, em rede, trabalhar com a questão da pertença. Então, acho que essas são questões que a gente, enquanto psicólogo, educador, profissional que trabalha com pessoas, tem que ter sempre em mente, né? Será que esse meu adolescente, será que esse meu adulto, jovem adulto, a minha criança, ela está inserida numa rede que a gente poderia chamar de uma rede suportiva, né? Que dá suporte, e às vezes essa rede de suporte não necessariamente é só a família, né? Pode ser uma igreja, pode ser a escola. Então, quando a gente fala de suporte, também a gente está falando de algo mais ampliado, tá? Ok. É isso que você falou, me lembrou, né, um trabalho que eu via muito. Acho que, na verdade, acho que a gente estava junto. Nós comentamos sobre isso. É um trabalho quando nós fizemos mestrado, quando começaram a falar do conceito de resiliência, o que era resiliência. Né? E eu me lembro que a gente leu um trabalho que falava isso, estudava os jovens em situação de vulnerabilidade social e o que fazia com que eles fossem mais resilientes e conseguissem fazer frente de uma maneira mais proativa, né? Era exatamente ter um adulto significativo. E que não necessariamente era da família, podia ser do contexto da escola, podia ser um vizinho, enfim. Mas acho que isso entra nisso que você está falando de ter uma rede de suporte, né? De você não se sentir desamparado diante de uma situação adversa. Exatamente. E uma questão importante quando a gente fala dessa rede, da questão da resiliência, né, é justamente a gente ter um adulto de referência que tenha um olhar mais atento, uma escuta mais ativa para esses jovens, né? E que não necessariamente, eu volto a repetir, precisa ser algum familiar, né? Pode ser qualquer adulto de referência que possa dar nesse momento em que o jovem sente angústia, sente as suas dificuldades, porque isso faz parte da vida, né? A vida é isso, é você se frustrar, é você sentir angústia, você sentir felicidade, fazer conquistas. E às vezes os jovens se sentem bastante vulneráveis a esses sentimentos, né? Então é importante que a gente tenha esse adulto de referência para que ele possa também escutar o jovem, conversar com o jovem e, se necessário, vamos dizer assim, fazer um encaminhamento, né? Quando você fala de escutar o jovem, né, exatamente o que significa isso? O que você imagina quando você fala em escutar o jovem? Isso tem sido na verdade, quando eu falo de escuta, eu estou trabalhando dentro de uma abordagem freiriana, né? Então, eu tenho trabalhado muito com os meus alunos e comigo mesma, né? Quando faço essa escuta,
de fazer uma escuta que eu chamo de uma escuta qualificada, né? Que é uma escuta atenta, é uma escuta sem preconceitos, né? Então eu não parto de um pressuposto de que aquilo que está sendo oferecido para mim, né, como uma possibilidade de diálogo, esteja certo ou errado. Eu acho que isso é bem importante, que você acolha, e nem sempre é fácil acolher, porque às vezes aquilo que o outro está me falando é muito diferente do que eu acredito, é muito contrário aos meus valores, ou me leva, enquanto professor, enquanto pai, enquanto coordenador, enquanto diretor de escola, num lugar de uma lembrança dolorida, né? Que às vezes eu também não trabalhei bem aquela lembrança. Então, essa escuta qualificada é uma escuta que está disponível para o outro, né? Está disponível para o outro, acolher aquilo que o outro me diz, sem preconceito, sem julgamento. E eu costumo falar com os meus alunos que essa escuta ela só é possível nos encontros, né? Nós precisamos estar abertos para os encontros, para o diálogo. E o que eu penso, Regina? Hoje nós vivemos uma sociedade bastante polarizada, né? Bastante polarizada. Então, eu quero falar, eu quero colocar a minha opinião, né? Mas você não quer escutar, você não acolhe aquilo que vem do outro. Então, nesse sentido, não há diálogo, não há uma escuta legítima do outro, porque eu só posso construir um caminho, uma possibilidade de sair daquela angústia com o meu adolescente, com o meu jovem. Eu estou falando jovem porque eu estou pensando, né, porque eu estou pensando no professor, naquele adulto de referência, né? Se eu tiver realmente esse acolhimento, essa amorosidade. E quando a gente fala de amorosidade na perspectiva freiriana, né, é justamente você ter uma escuta ética. Então, você abraçar esse conteúdo, essa história, essa narrativa que vem para você com muita tranquilidade, né? Sabendo que se você não tiver condições de fazer esse acolhimento, essa escuta qualificada, você pode encaminhar para um colega ou, se necessário, para um profissional, né? Então, acho que são essas questões que eu tenho em mente quando a gente fala de escuta, né? É uma escuta freiriana. Antes de eu continuar, eu queria responder aqui uma questão da Luana, que está perguntando como é que vão funcionar as perguntas. Luana, nós estamos pensando em funcionar mais como diálogo, então você tendo pergunta, você pode fazer, a gente vai tentar responder. Nós temos também aí uma pessoa ajudando para ver essas perguntas e, no caso de passar desapercebido para a gente, de encaminhar, porque nós queremos estabelecer um diálogo com vocês que estão assistindo. E ao final, nós vamos deixar mesmo para o diálogo, tá bom? Bom, agora eu vou retomar ali o que você estava falando da escuta freiriana, porque eu tenho um apreço muito grande pelo Paulo Freire, né? E uma das coisas que me marcou muito e que eu tenho muito presente até hoje é esse conceito dele da amorosidade, né? Que não tem nada a ver com o amor como a gente entende piegas de afeto, né? Tem muito mais a ver com respeito, com uma consideração pelo outro, enfim, um reconhecimento da igualdade fundamental entre os homens, né? E o respeito absoluto pela singularidade, né? Então é um amor muito mais complexo, é um amor muito mais humano, né? E é isso, na verdade, que tem tudo a ver com a ética e que é uma coisa que, estando presente para o professor, ajuda muito a guiar as nossas ações, né? Porque nem sempre é fácil a gente ter amorosidade com o outro, né? A gente tem estranhamento, a gente
E todos nós, eu acho que já tivemos experiência de, num grupo de alunos, ter lá uns alunos que a gente fala, mas esses, eu não entendo, né? Eles têm um comportamento, causa estranhamento. Uhum. E ter um olhar atento, uma escutativa para esses alunos, eu acho que faz toda a diferença, você não acha? Para Uhum. eles. É. E acho que tem uma palavra, né, que na verdade é um conceito, que é o conceito de pertença. Ah, o clima escolar, agora voltando mais a nossa fala, talvez para essa questão, né, da escola mesmo, né? Às vezes o professor ele fala para você assim, quando eu vou nas escolas, eles falam assim, mas você não sabe o que é dar aula para a sétima série B, por exemplo. E eu falo, realmente, eu não sei o Não que é sei dar aula para a mesmo. sétima série B. Então, me conta você, né? O que é dar aula para a sétima série B? E só nesse questionamento e nessa abertura, a gente já consegue se desarmar e desarmar um pouco o outro também, né? Ter essa postura de acolhimento, né? E uma das questões bem importantes que quando a gente trabalha com essa questão de saúde, doença mental, eu gosto sempre de trabalhar mais na perspectiva da saúde mental, né? Promovendo saúde mental, acho que isso é fundamental. Essa questão da pertença, né, de fazer parceria com as famílias, de criar um clima, né, um clima escolar receptivo, bom, é para todos os profissionais, sabe, Regina? Então, acho que tem uma questão assim muito importante que algumas pessoas conseguem serem mais propensas a criar esse clima mais ameno na escola, de mais colaboração, de mais pertencimento, sabe? E isso é importante para o aluno, né? Eu estava até numa live que eu fiz no sábado agora sobre esse mesmo tema, eu estava contando sobre um plantão de escuta que a gente faz no estágio de psicologia, em que as meninas ficam abertas para escutar, né, aquilo que é necessário, realmente assim, é o emergente, né, para depois a gente poder acolher e daí, quem sabe, fazer um projeto. E no primeiro dia das meninas veio um adolescente e falou, olha, a minha vida não tem mais sentido, né? Porque a minha mãe e meu pai são separados, minha mãe trabalha muito, eu não me dou com meu padrasto, e minha avó, que era assim, eu amava de paixão, arrumou um namorado e se mudou lá para Minas. E agora eu tô sozinha em casa, e as minhas notas estão caindo e viver não é mais importante. Então as meninas ficaram com esse adolescente por uma hora e meia, mais ou menos, acolhendo, escutando, pensando junto que alternativas podia ser. Então vamos ver como é que a gente se comunica com a sua avó e como é que a gente faz. E aí deixaram para ele, né, essa indicação de que, ok, elas não estariam lá todos os dias, elas só voltariam na outra terça-feira, mas que seria importante ter um adulto de referência caso ele se sentisse muito angustiado. Porque essa é uma questão importante, né? Quando a gente fala da questão da ideação suicida. É justamente você não falar para a pessoa que você vai manter aquilo em segredo, né? Então as meninas falaram, olha, o que você está compartilhando comigo é bastante preocupante e a gente vai deixar alguém avisado e quem é a pessoa de referência para você, que você se sente à vontade para conversar. E o que foi bacana é que esse menino veio construindo com elas uns 3, 4 plantões de escuta, assim, alternativas, né, para lidar com esse momento. Foi encaminhado para uma psicóloga fora da escola, uma profissional, mas todos os dias, até o final do estágio, ele vinha todas as terças-feiras e falava, eu tô bem, viu? Eu tô joia. Só punha a cara na porta e falava, eu tô bem. Então é isso que é construir um clima de pertença na escola, né? E aí eu acho que é fundamental, né? A gente pensar nisso quando a gente fala de doença mental, saúde mental e ideação suicida, né?
Acho que tem uma pergunta ali, Regina, eu me desconcentrei aqui, mas Não, tem acabou de uma... entrar. Vai lá. E, Veja se você quer responder. e quando o Quando deixa eu o ver. professor é o adulto de referência, como cuidar dessa relação? Eu acho que essa pergunta vem, Li, exatamente do começo da sua fala, porque que eu achei muito importante que você coloque o professor nesse contexto da escola, né, como sendo o contexto acolhedor, porque também quando a gente fala em acolher o jovem e tal, você parece que coloca um peso, né, nas costas do professor. Você tem que acolher, você tem que ser um adulto de referência, você tem que estar disponível, você tem, e a gente tem um limite também, Sim, né? E aí, quando você fala do ambiente, do clima da escola, de uma rede, de uma equipe escolar, quer dizer, isso é compartilhado, porque nem sempre eu dou conta, né? isso. Não só com os meus recursos intelectuais e com os meus recursos afetivos, eu às vezes não dou conta de uma situação, mas eu estando num grupo, numa equipe, podendo compartilhar isso, que é exatamente o que essas suas alunas fizeram no plantão. Quer dizer, Uhum. elas não pegaram aquilo e não, nós temos que dar conta. Não, nós vamos compartilhar, encaminhou, enfim, e compartilhou com o professor. Quer dizer, você tem uma rede, né, para dar conta disso. Exatamente. Então, eu acho que tem uma outra questão que quando a gente fala dessa abordagem, né? Como abordar essa questão da saúde mental, da doença mental e da ideação suicida, né? Trabalhar muito com a ideia das parcerias familiares, né? Então, assim, a família, ela tem que se entender também nesse processo como uma parceira, né? Para todo esse contexto de clima escolar, é muito importante que a família também se sinta convocada e num sentido positivo, né? Se sinta convocada a participar daquela comunidade escolar, a participar da promoção dessa saúde mental para todos, né? Não só para os alunos, obviamente, né? Para os alunos que o ser que está ali em formação, que está em constituição, prioritariamente. Mas eu acho que é importante também que as parcerias com as famílias se efetivem para que o professor não se sinta sozinho também, né? Que ele não sinta toda essa responsabilidade. E como a gente já falou aqui, eu acho que se você não dá conta, né? Seja professor, seja pai, seja coordenador, diretor, tá tudo bem, sabe? Eu acho que tá tudo bem. Exato. Por isso que existem outros profissionais, por isso que existe o psiquiatra, por isso que existe o psicólogo, né? A gente pode pedir ajuda, a gente pode trazer para um debate, né? A gente pode trazer para uma formação continuada, a gente pode trazer para uma conversa com os alunos. Então eu acho que está tudo bem se a gente não dá conta. A gente não tem que dar conta de tudo. Porque se a gente pensa que tem que dar conta de tudo, a gente entra de novo nessa ideia de eu tenho que ser melhor, eu tenho que competir com o outro. E assim, é uma brincadeira, mas não é, né? Eu acho que nesse contexto da pandemia, a questão das redes sociais, elas enfatizaram muito essa comparação, porque nós estamos muito vulneráveis, né, ao acesso à rede. Então, você vê que de repente, né, todo mundo aprendeu a fazer pão, de repente todo mundo faz yoga, de repente todo mundo faz uma arte diferente. E aí, se você não está nessa construção, não consegue ter o tempo para fazer o pão, para fazer a yoga, para fazer Tai Chi Chuan, você começa a se sentir desadaptado, né? Então, eu acho que a gente também tem que usar as redes sociais, eu falando agora mais nesse momento pandêmico, né? Com uma certa cautela, né? Em especial, os pais, né, cuidarem bastante de como é esse acesso do adolescente. Você sabe, Regina, que tem pesquisas já que mostram um número absurdo de crianças e adolescentes solicitando aos pais para fazerem plásticas
para parecerem, né, com os filtros que essas crianças usam no Snapchat, WhatsApp e tantas outras coisas, né? Então, essa distorção, né, da sua aparência física, né? Eu sempre brinco, né? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com essa ideia do coaching, né? Porque o coaching ele sempre quer que você tire o seu melhor na competição contigo, né? Então, assim, você vai tentar se superar a todo momento. E eu acho que essa ideia, que é muito própria dos nossos tempos, assim, é uma ideia que pode ser bem perigosa, assim, sabe? De você estar sempre competindo com você mesmo, né? Querer a sua melhor versão, sendo que você não sabe nem qual é a sua melhor versão. Então, eu acho que muita calma neste momento, sabe? Então, e o que a gente estava falando de vulnerabilidade tem muito a ver com isso, né? Com a relação com o contexto, porque a gente se sente vulnerável, né? Dependendo da relação que a gente tem com esse contexto. Então, se Sim. você está num contexto favorável, num contexto onde você pode compartilhar, onde você se sente à vontade, quer dizer, a chance de você chegar a ter desenvolver e manter uma ideação suicida, imagino eu, deva ser muito menor. Né? Se você tem um contexto que te cobre, você não consegue, nunca consegue atingir aquela meta que se pede, né? E nesse contexto de pandemia, o professor, que continua sendo professor, certamente não está conseguindo fazer pão, não está fazendo yoga, não está trabalhando como um louco na frente do computador, tentando dar conta dos alunos, das atividades, né? Da maneira que pode. A gente sabe que todo mundo está trabalhando mais, né? Em condições muito piores e os alunos recebendo muito menos, na verdade, né? Principalmente os alunos de escola pública, o que está levando a um aprofundamento imenso da desigualdade e colocando as pessoas num contexto ainda de maior vulnerabilidade. Então, acho que é muito importante a gente falar agora um pouco do nosso papel, né, como elementos construtores de redes mesmo, e não salvadores da pátria. Uhum. Porque acho que essa coisa do professor tem que suprir, o professor tem que estar atento, o professor tem que, sim, né? Eu acho que é nosso papel estarmos atentos, olhar atento, escuta e tudo isso, né? Mas nunca sozinhos. Acho que nós temos aí uma equipe gestora, nós temos um grupo de professores. E outra coisa, a gente tinha a escola, né? Ela tinha uma delimitação espacial. E agora ela está espalhada e ela está meio dentro da casa da gente, mas ela continua existindo. Nós ainda falamos da escola, porque nós existimos como escola, né? Nós existimos como educadores, enfim. Né? Só mudou de uma existência física para uma existência temporariamente virtual. Né? O que nos traz a questão do retorno. É isso que eu acho que essa questão, né, do professor, né, eu me lembro bem, assim, na primeira semana de março, né, a gente tinha um vírus, algo que estava assim, que a gente não sabia exatamente como é que ia se comportar. Na segunda semana ficou um pouquinho mais tenso, dia 16 de março fechou tudo. Né? Não tinha mais escola, não tinha mais, pelo menos essa é a realidade, né, de Joinville. Então, E fechou e na uma hora... sexta para segunda-feira você começar a dar aula remota, né? Foi isso. Exato. Então, e aí são essas questões, né? Você perde, porque a escola, querendo ou não, eu penso que também é a rede de apoio de muitos professores, né? A gente está Claro. ali, a gente compartilha os nossos sucessos, os nossos desafios, os nossos problemas, né? E aí, de um dia para o outro, você perde, além de você perder essa rede, né? Você também tem que se adaptar a trabalhar de uma forma que você, acho que a maioria dos professores não foi treinada para isso, né? Não foi
capacitada, não foi habilitada, não foi formada para isso. Então, eu acho que de uma hora para outra veio essa carga também, né? E é muito difícil, porque nem todos os alunos ligam a câmera, nem todos os alunos interagem, né? Então, quando a gente fala dessa questão de saúde, doença mental, nesse momento, acho que fica muito mais desafiador para o professor ter essa noção, né, do que está acontecendo com o aluno, em especial nas escolas públicas, né? Aqui, por exemplo, a gente tem as escolas adotaram, porque nem todas as crianças têm acesso à internet, a notebook, então eles mandam para casa, você tem que buscar muitas vezes na escola as tarefas, as atividades que é passado semanalmente, e muitas crianças não estão indo buscar, porque os pais também estão trabalhando, porque elas não estão organizadas para isso, acham que não é importante, enfim, sem julgamentos. Tem crianças que não estão fazendo, né? Então a gente perdeu um pouco a mão, esse contato com os estudantes, né? No ensino de jovens, muitas vezes eles não abrem a câmera, não interagem, né? Então aí fica mais difícil de você saber como é que aquele jovem está lidando com essa pandemia. Mas também nesse momento, né, acho que tem acho que iniciativas muito legais, sabe? Porque tem, por exemplo, vou falar de algo que eu trabalho, né? E eu já vi várias universidades fazendo isso, né? A gente está construindo possibilidades de acolhimento desses jovens, das famílias dos adolescentes, porque a gente não pode, né, no estágio, por exemplo, trabalhar com os adolescentes e com as crianças, né? Nos é proibido pelo conselho, mas com as famílias a gente pode. Então, fazer esse acolhimento, essa orientação, eu acho que tem alternativas, sabe, Regina? Mas uma questão que você está trazendo, que eu acho que a gente pode pensar juntos, né, é a questão da volta, né? Como é que a gente vai fazer quando as crianças voltarem, né? Porque toda, eu falo que vai ser uma reaprendizagem e uma aprendizagem, né? Porque a gente não sabe se a gente vai voltar de máscara, se a gente vai voltar muito distanciado, se a gente vai voltar com metade da sala, e o que essas crianças vão trazer, né? Já há estudos apontando que o pós-pandemia vai ser um momento muito crítico em relação às doenças mentais, né? Vai haver o aumento da ansiedade, o aumento da depressão, isso já é apontado, né? Então é um cenário que é um cenário ainda desconhecido, mas que eu entendo que a gente tem que se preparar para isso, né? E eu até trouxe aqui, né? Eu gostaria de ir compartilhando com vocês algumas, vou ler aqui para não me esquecer, né? Alguns fatores de alerta que merecem a atenção, né? Esses fatores de alerta estão numa cartilha da Fiocruz, é de lá que eu tirei, né? Mas também eles são comuns a vários trabalhos que trazem essa questão do alerta, da ideação suicida ou até da própria tentativa de suicídio, né? Podemos entrar nisso, Rê? O que você acha? Não, eu acho que podemos sim, podemos. Só estava pensando um pouco também no seguinte, que você falou no pós-pandemia, né, que se prevê aí um aumento de doença mental e tudo, mas eu estava me lembrando que houve agora, na entrada da pandemia, um aumento muito grande do índice de suicídio, Uhum, né? uhum. Inclusive do suicídio juvenil, dos jovens, né? E de tentativa de suicídio, que não entra nessa estatística, mas eu soube por uma psicóloga, né, que atende médicos de um certo hospital, que eles estão assustados com o número de adolescentes que estão tentando suicídio e que estão terminando no hospital, né? Alguns o hospital consegue reverter e outros não.
Quer dizer, parece, eu não tenho bem certeza, mas esse número é bem grande, não é? Esse aumento você tem essa porcentagem? Não tenho, de atual assim não tenho, mas sim acredito que por conta desse isolamento, né, dessa disruptura, né, com certeza quem já tem uma fragilidade, Regina, isso também tem sido bastante discutido, né? Foi atingido com muita força, né? Por conta justamente de você, às vezes, ter os seus maiores laços, né, na escola, por exemplo, o adolescente, né? O adolescente, voltando a falar do plantão de escuta, muitos vinham para o plantão de escuta em dupla, em trio, às vezes vinham 4 amigos, né? Porque um queria falar, mas não tinha coragem. Então vinha todo mundo, sentava ali para aquele poder falar, né? Então, e aí a gente sabe que eles têm contato pelo WhatsApp, pela internet, muitas vezes jogam jogos de videogame juntos, fazem aula junto, mas é diferente você estar com a pessoa, né? Porque tem toda uma questão também de leitura corporal, né? O Valon vai falar muito disso, né? Da leitura do corpo, do olhar, né? Do próprio silêncio, do silenciamento, né? Se a gente for falar freirianamente, né? Do silenciamento. Então, que não é aquele silêncio reflexivo, mas é muitas vezes um silêncio entristecido, né? Um silenciamento de quem não é escutado. Então, acho que tem, sim, aumentado essa possibilidade de tentativas e até de sucesso, né, em cometer o suicídio, né. E também eu estava escutando a fala de um colega muito interessante, né, porque ele estava falando sobre o cutting, né, que é aqueles cortes e pequenos machucados, e os adolescentes em especial, né, fazem em si mesmo, né? E que tem uma certa ligação, vamos dizer assim, entre a pessoa começar com o cutting e daí ir aumentando, né? Porque assim ele já está sentindo dor, mas assim sentindo dor eu me sinto vivo, né? E até quando eu posso sentir essa dor, né? Até quanto eu resisto, né? Então, eu achei bem interessante essa fala dele, porque isso também é um sinal de alerta, né? Se a criança ou adolescente, quando retorna para a escola, às vezes está calor, ele está de manga comprida, né? Então, assim, a gente tem que prestar atenção, né, nesses machucados, nesses sinais que eles vão dando para a gente, sabe? E tem algumas questões aqui que eu acho que a gente poderia falar, por exemplo, eles trazem a questão da irritação ou de uma agitação excessiva, né, da criança ou do adolescente. E eu falaria do adulto também, né, assim, do jovem adulto, né, que está na faculdade, para a gente prestar atenção, né, que é aquele adolescente muito reativo, né, aquele que é irritadiço, que está sempre armado, né? Então tem algo ali que está disruptivo, que a gente teria que prestar atenção. Uma outra questão também que pode ser algo, um sintoma para a gente prestar atenção, né? Algo que a gente deva estar atento, é um sentimento de tristeza, de impotência, de baixa estima, né? Então é aquele adolescente que perdeu o sentido da vida, né? Ele não sabe para que ele está ali, para que ele está na escola, ele se acha pouco importante. E de novo, né, no plantão, às vezes as meninas vêm assim, com aquela dor porque terminou com um namorado, ou porque o paquera iniciou o namoro com outra menina, ou porque está se descobrindo na sua homossexualidade, né? E tudo isso, eu digo, mais referente a esses amores, né, da adolescência,
talvez você que é adulto, que já passou por isso, né, pense, mas isso vai passar, né? Não sei se vocês lembram de um ditado que tinha: quando você casar, passa, né? Quando você casar, Quando sabe. casar, passa. Só que aquela É, dor é real e ela é enorme, e é. ela muitas vezes é sentida como maior do que o adolescente pode dar conta, né? Por isso que eu falo da escuta legítima, da escuta acolhedora, da escuta qualificada. É você compreender, ser empático e se colocar naquele lugar, de que aquela dor mesmo, daquela briga entre amigas, é uma dor insuportável para aquele adolescente, né? E você dizer, isso vai passar, é como que desmerecer, né? Exato. Quer dizer, desvalorizar. Quer dizer, falar, isso que você está sentindo não é importante. Sim, E aí é exato. exatamente o comportamento inverso, né, do comportamento, vamos dizer, mais acolhedor, empático. Exatamente. E tem muitos trabalhos nos Estados Unidos, né? Eles trabalham com a formação de jovens para fazer essa rede de apoio, né? Não que o jovem seja responsabilizado por esse adolescente, mas esses jovens poderem ficarem mais alertas aos colegas, né? Então, também pode ser uma alternativa. Eu gosto muito, Regina, quando eu falo de trabalho com escola ou na escola, né? Eu prefiro falar trabalho com a escola do que na escola, porque o com é junto com, né? Uhum. Das rodas de conversa, sabe? Eu acho que as rodas de conversa são muito potentes para a gente trazer à tona essas tristezas, e para a gente poder escutar que tem mais gente naquela mesma situação, sabe? Então, acho bem potente as rodas de conversa, né? Uma outra questão que também é bastante comentada, né, como um sinal de alerta, são as questões relacionadas, né, aos relatos de violência psicológica, né, física, sexual, negligência, que pode acontecer na escola, mas pode acontecer em casa ou em outros lugares, né? A gente sabe que, por exemplo, bailarinos, pessoas que competem com clubes ou com equipes de esporte, muitas vezes sofrem esses tipos de violências também, né? Por parte, às vezes, dos técnicos, dos professores. Por que eu estou falando isso? Porque não é só na escola, né? Mas na escola Uhum. pode vir a aparecer esse tipo de pedido de ajuda, né? E quando eu falo isso para vocês, eu estou pensando em situações que já chegaram até nós, né? Então, assim, de bailarinos, de pessoas que participam de equipes, né, que muitas vezes são sabotados pelos próprios colegas, porque daí o outro quer aquela posição dentro da equipe, então fazem algum tipo de sabotamento. Então, quando a gente fala dessa violência psicológica, né, recorrente, a gente não está falando só da família, só dos amigos da escola, mas a gente tem que ficar atento também a outros lugares, né? Você queria comentar alguma coisa? Não, eu acho importante, quando você falou dos sintomas, né, frisar que esses sintomas têm que ser sustentados, né, ao longo do tempo. Porque quando você fala de tristeza, quer dizer, a tristeza de um rompimento, de um relacionamento amoroso, pode ser muito intensa, né? Ela dura um certo tempo, mas ela não se sustenta ao longo de um período, não é Uhum. muito longo. Então, eu acho que são as duas coisas. A gente tem que estar atento a estes sinais que continuam sustentados ao longo do tempo. As situações mudam, as coisas passam e isso. E outra coisa na sua fala que eu acho importante assinalar é que assim são dois lugares muito diferentes, né? O lugar de atuação do psicólogo e o lugar de atuação do educador, do pedagogo, como eu. Uhum. Então, quando eu falo em acolher, em ouvir, né, eu só estou falando de
dá um lugar de legitimidade àquilo até um certo ponto. Quer dizer, você ouve, você acolhe e tenta perceber, né, se aquilo é sustentado, se aquilo precisa de alguma outra medida, mas você sempre precisa da opinião ou da ajuda de um psicólogo, de outro profissional, né? Então, eu acho que no ambiente escolar a gente tem condição de perceber muita coisa e ajudar muito, Uhum, mas como educadores, né? O uhum. acolhimento é um acolhimento de você estar ali presente, falar realmente, te entendo, estou com você, né? Isso é assim mesmo, isso dói, tô vendo, enfim. Mas o que que nós podemos fazer? E se isso se sustenta, fazer um encaminhamento, né? Até porque quando a gente fala dessa questão crônica, né, Rê, que chega, né, às vias de fato da ideação e do próprio ato, né, de atentar contra a vida, você precisa assim, de um apoio muito mais robusto do que somente essa escuta, né? Nós estamos falando daquele momento na escola em que a gente percebe esses sinais, né? Mas com certeza Exatamente. eu vou precisar de muitos parceiros, né, para trabalhar com essa questão, com esse adolescente. E, e eu acho assim importante, né, que o educador que veja, né, essas questões dentro da escola, né, também não se omita, sabe? Se ele não dá conta, mas que pelo menos ele converse com alguém que possa ficar mais atento, que possa investigar um pouco mais essa situação, né? Porque não é raro a gente encontrar também narrativas, histórias em que as pessoas dizem que sofriam bullying na escola, sofriam todo tipo de humilhação, e os professores não interviam, né? Viam e não interviam. E o pior, né? Às vezes riam junto com os outros colegas, né? Então, eu acho que sim, acho que é importante isso. Eu acho que tem outras questões que eu gostaria de trazer aqui, né, que é a questão do uso de álcool e de drogas, que também pode ser um gatilho, né, para a questão da ideação suicida, ter um histórico familiar de suicídio, né, um ambiente familiar hostil, né, e quando a gente fala hostil, é bem disruptivo, né, não é só aquelas divergências que a gente tem no cotidiano, né, mas é realmente assim bastante violento, a falta de suporte social e sentimentos de isolamento social. Então, se eu me sinto descolado, como a gente já falou aqui, né, que sem sentido para a vida, se eu não me sinto importante para ninguém, né, se eu sinto que eu não vou fazer falta para ninguém. Tem uma fala muito doída, né, mas que muitas vezes a gente escuta, né, quando o adolescente ou o jovem, né, eu estou falando adolescente, jovem, porque é menos comum, muito menos comum a gente ver esse tipo de fala na criança. Eu quero morrer, eu quero sumir, né? Mas é muito comum, né, no jovem ou no adolescente, né, falar, eu quero morrer, eu quero sumir, né, eu quero desaparecer da face da terra e alguém que seja importante para essa pessoa falar, né? Dar uma retribuição no sentido de que, já que você quer, faz logo, porque você não vai fazer mesmo falta, né? Não Nossa. fica só, não fica só falando o que você vai fazer, faz, né? Já que você quer desaparecer, desapareça, né? E sabe, Regina, assim, parece inacreditável, mas as pessoas respondem assim para as outras pessoas, né? Que você não vai fazer falta mesmo, não fica só falando que você vai fazer, faz, então, já que você está querendo tanto sumir, suma, né? E esse tipo de fala, muitas vezes, é aquele gatilho que estava faltando para a pessoa tomar coragem, porque daí ela realmente se sente deslocada do mundo, né? Confirma, né? Isso, confirma, Confirma não a sou sensação. importante, né? Você Uma viu outra que questão. tem uma pergunta?
Não, Tem uma pergunta aí. Como fazer abordagem com a família quando observamos que precisa de um profissional de saúde mental? não vi essa pergunta, passou para mim. Ok. Tem até também a Como Giovana aqui. identificar que essas falas podem. Ixi, passou direto. Luiz, Aqui me ajuda. Como identificar que essas falas são de uma coisa que vai explodir em determinado momento? É alguma coisa assim a pergunta. tá. Passou porque eu mexi aqui, Regina. Quando eu mexo, mexe para você também? Não. Não, não, é porque entrou outra pessoa e aí subiu e aí ela vai sumindo. Eu acho que essa pergunta da Luana aqui, né, como fazer abordagem com a família quando observamos que precisa de um Isso. profissional da saúde mental, né? É, eu penso que essa construção da parceria com a família, ela deve ser muito antes, né, de realmente só nesses momentos, né? Mas isso eu estou falando num contexto assim, talvez até ideal, não sei, né? Mas penso que essa parceria tem que ser constante, né? Eu acho que é uma ideia e uma atitude velha, né? Aquela que a gente só recebia bilhete da escola quando era para reclamar do filho, né? Eu penso que a gente tem outros caminhos para fazer a parceria. Mas eu acho que é importante quando a gente vai fazer essa abordagem com a família, né? Primeiro questionar essa família, né? Chamar para uma conversa e questionar, né? Se a família tem observado algum comportamento diferente, porque só nessa conversa talvez a família já comece a se atentar para a necessidade de ter um acompanhamento mais de perto, né? E aí a gente vai combinar, muitas vezes essa conversa é feita até com o próprio adolescente, né? Para que ele se sinta respaldado, para que ele possa falar para os pais como é que ele se sente, né? Então, aí a gente tem que sentir como é que é essa família, porque tem famílias que são bastante reativas, que se você coloca o adolescente junto com a família, é pior ainda, né? Então, penso que realmente iniciar uma conversa muito mais abordando como aquela família vê aquele adolescente, como ela sente aquele adolescente, para depois começar a introduzir essas demandas que o adolescente trouxe para pegar alguns ganchos ali na conversa para introduzir essas demandas que o adolescente trouxe, né? Voltando ao tom da nossa fala, né, é o ouvir. Então a gente chama a família e ouve antes de falar, Sim, né? exatamente. Porque Escuta, às né? vezes, ao ouvir a família falar, ela também se escuta, né? Isso que você está dizendo. Ao falar, ela vai se dando conta, né? À medida que ela vai falando de algumas coisas. Que outra pergunta que tem, A Rê? Naísa, que colocou como identificar que essas falas podem ser momentâneas ou mais graves, né? Ambas são, mas como é que você vai saber se vai explodir ou não vai explodir? Entendeu? Essa é a pergunta. Se é grave ou não é grave. É aquilo que você já tinha colocado, né, Regina? Da gente observar se esse comportamento está se sustentando, né? Tem uma vida, né? No decorrer dos dias ali, do tempo, né? Então acho que isso é uma questão que e sempre acho, né, que o precioso da escola é que a gente pode, da escola, da universidade, enfim, do ambiente escolar, é que a gente tem a possibilidade de observar esse adolescente ou esse jovem em outros momentos e conversar com outros professores e ver se aquilo que eu estou observando também é algo que Está outros sendo visto. profissionais observam, outros colegas observam, ou se eu Então, observo isso no pátio, na educação física, na aula de artes. Então, é essa constância que vai dizer se isso é momentâneo, né, ou se realmente é algo que precisa de uma atenção mais específica, né? e é assim, né? Acho que tem que ficar claro que quando a coisa vai explodir, realmente você precisa de uma atuação robusta, que não é uma atuação escolar.
né? A atuação escolar, ela vai até o alerta, a procura da família, o encaminhamento, né? É aí. Uhum. Agora, realmente, e que nem sempre a gente percebe, e eu acho importante falar que se acontece alguma coisa, algum adolescente chega a tirar a vida e isso não foi percebido, quer dizer, acontece também, né? Não é, a gente também não pode responsabilizar ou se responsabilizar, porque como é que eu não vi, como é que eu não percebi, como é porque o ambiente escolar é um ambiente multifacetado, complexo e as coisas podem passar. Eu acho que é importante a gente ter uma atitude constante de disponibilidade e olhar atento, escuta, né, de amorosidade freiriana, né, de respeito profundo à singularidade, enfim, que são os nossos mantras cotidianos. Isso mesmo. Mas nós estamos terminando, nós temos só 4 minutos. Eu acho que eu queria aqui reforçar a ideia de que em tudo que a gente falou, nós falamos da importância de ter redes e parcerias, né? Uhum. Que ninguém faz nada sozinho. O professor não vai conseguir salvar o mundo, os pais não vão conseguir resolver os problemas, a gente precisa estar junto, né? Nisso. E você quer falar mais alguma coisa? Porque acho que vão cortar a gente já já. Alguns profissionais de saúde mental. Pede para Ah, o professor que faça um relatório sobre comportamento. Porém, esses relatórios passam pela gestão. Acontece. eu Bom, acho que trabalhar com a saúde mental, Regina, assim, para deixar uma última fala, né, é trabalhar na captura do sentido da vida, sabe? Então, eu acho fundamental a gente falar de saúde mental, de doença mental, né? Isso não pode ser mais um tabu. Acho que essa é uma questão bem importante, assim, as rodas de conversa. bom, então tá bom, Li. Muito obrigada, foi ótimo. A A gente primeira de vai. muitas, né, A Rê? primeira de muitas, né? Estamos estreando a nossa parceria. Na Uhum, próxima, provavelmente, a gente vai estar acompanhada de alguém, que depois a isso. gente conta quem, quando a gente souber. E agradecer a todo mundo que ficou com a gente, né? E que ainda vai, né, ter a oportunidade de assistir esse vídeo. Isso mesmo. Então tá, Então, um beijo, Li. beijo, boa Obrigada. Beijo, noite. gente. Boa Tchau. noite. Tchau, tchau.